Bom, então vamos dar continuidade. Então, a gente estava falando sobre o preparo da pele, né? Então, é muito importante que a tricotomia seja feita cerca de mais ou menos até 2 horas antes do procedimento cirúrgico. A gente não orienta fazer isso antes, porque podem ocasionar microfissuras, microlesões, e essas lesões acabar prejudicando, entrando micro-organismos e acabar prejudicando o estado do paciente. A gente também deve prevenir, né, complicações complicações em relação à infecção. Como eu já havia falado também, né, a higiene pessoal, então a pele, a gente deve fazer com clorexidina e a tricotomia com 2 horas antes. Ou algumas instituições preconizam que seja feita no ambiente cirúrgico, no bloco operatório, né, no centro cirúrgico em si. A lavagem intestinal, né? Então, todas as vezes que o paciente for fazer algum procedimento cirúrgico gastrointestinal, né, no trato digestório, há necessidade de estar fazendo a lavagem intestinal. Lembrando que a gente deve colocar o paciente, né, no posicionamento adequado para estar lá fazendo a nossa lavagem intestinal. Posição adequada, posição de SINS, né? Lateralizado sempre para o lado esquerdo, com isso facilitando a anatomia do intestino, tá? Então, o esvaziamento intestinal deve ser feito cerca de 8 a 12 horas antes do procedimento cirúrgico. Muitas das vezes os pacientes tomam medicações laxativas, né? Essa lavagem intestinal ou enteroclisma, a gente introduz um volume de líquido, né, de no máximo 2.000 ml no intestino, através do ânus ou de alguma colostomia. Então, se o paciente for colostomizado, a gente coloca na colostomia e faz essa lavagem, tá? Com o objetivo de trazer um esvaziamento, esvaziamento intestinal. Todas as vezes que nós
Por que que essas fezes elas saem? Geralmente esse líquido ele é glicerinado e é como se lubrificasse as fezes para estar auxiliando a saída dela, tá? O ideal é que quando a gente coloca esse líquido, o paciente aguarde um certo período, né? Muitas das vezes esse líquido acaba ocasionando um desconforto no paciente e ele acaba querendo evacuar. Mas a gente tem que pedir para o paciente aguardar o máximo possível para estar evacuando só depois para que o produto faça efeito, né? E o enema, ele é uma aplicação de no máximo 500 ml, então o que diferencia um do outro é a quantidade de ml, tá? Que a gente aplica essa substância pelo reto e geralmente ele tem contraste ou algum medicamento que auxilia a visualização. E sempre devemos remover todos os pertences do paciente. Então, óculos, joias, brinco, anéis, pulseira, prótese, é muito importante tirar, e até mesmo lente de contato. Às vezes, o paciente, ele tem o hábito, né? Então, por exemplo, eu não saio de casa sem o óculos. E aí, quando você vai para o centro cirúrgico, aconteceu comigo, né? Quando eu fui ganhar meu bebê, eu fui com óculos, e a moça falou, não, tem que tirar, mas porque a gente muitas das vezes está tão habituado, é a mesma coisa de quem usa prótese dentária ou até mesmo lente de contato. O paciente fica tão habituado que acaba não percebendo o que está com ela. O esvaziamento da bexiga também é muito importante que o paciente faça, então sempre antes de encaminhar para o paciente para o centro cirúrgico, está pedindo para ele fazer xixi, porque lá no centro cirúrgico não tem, a gente não tem, né, nenhum banheiro onde o paciente possa estar utilizando, e muitas das vezes é necessária a passagem de uma sonda de alívio, né? Então, para evitar isso, ou tá usando uma comadre. Para evitar isso, a gente acaba pedindo para o paciente esvaziar a bexiga antes de estar encaminhando para o centro cirúrgico. Então, a gente sempre, no pré-operatório, né, a gente, antes de encaminhar o paciente, a gente pede para ele estar fazendo esse esvaziamento, e no caso de demora, a gente deve manter, né, a sonda, caso ele necessite da sonda, mas estar esvaziando ela no centro cirúrgico. Então, a gente utiliza um balde ou até mesmo uma comadre para estar esvaziando a urina desse paciente. E a gente sempre deve estar fazendo esse esvaziamento para que não rompa, né,